Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar na live. Olá pessoal, tudo bem? Se o pessoal estiver me ouvindo bem aí, manda um oizinho. O áudio tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Vamos só esperar o pessoal entrar aqui para poder dar uma olhada. O áudio tá bom, pessoal? Tá bom, hein, Rafa? Vamos esperar mais um pouquinho. Alô, alô, pessoal, tudo bem? É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença do pessoal que já está entrando aí na nossa live, tá? Hoje o assunto é bem legal, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre a alimentação, né? A nutrição na paralisia cerebral. E quem vai estar com a gente aqui é a Thaís Borges, né? Que ela é nutricionista e tem muita bagagem, muita coisa boa aí para passar pra gente, tá bom? Vamos lá, pessoal, vocês que estão entrando aí, ó, já faz um seguinte. Já entra aqui no aviãozinho, já vai compartilhando essa live, tá? A gente precisa que essa live seja compartilhada, tá? O canal tá crescendo. Para quem não sabe, o nosso canal é um canal, é o guia da paralisia, né? Então, a nossa intenção é que as pessoas busquem o nosso canal para ter mais conhecimento, para tirar dúvidas. O canal está crescendo e a gente conta com vocês, tá? Então, pega aqui no aviãozinho aqui, ó, que está embaixo aqui e compartilha essa live aí nas suas redes sociais, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Você que está aqui hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, tá? Espero que vocês gostem aí da live, tá bom? Eu sou o Diego, eu tenho uma filha com paralisia cerebral, que é a Clarice, tá? E a gente fez esse canal aqui, a gente montou esse canal, né, esse Instagram, a intenção mesmo de levar conhecimento, tirar as dúvidas dos pais, né, dos profissionais da saúde. Então espero que vocês gostem aí do que vocês vão encontrar aqui no canal, tá bom? Vamos lá então, vamos ver se a doutora Thaís está aqui. Deixa eu ver se ela está aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu chamar aqui, Thaís. Só um minutinho, pessoal. Thaís, tudo bem? Já estamos online. Oi, boa Oi, noite. boa noite, tudo bem? O áudio tá bom? Tá bom, tá ótimo, tá maravilha, viu? Thaís, obrigado, viu? Obrigado, Nada, eu por que ter aceito agradeço. obrigado por ter aceito o nosso convite. Tava falando com o pessoal a intenção do nosso canal, né? Que é cada vez mais levar informação aí para os pais. E a gente que é pai de criança, né? Com deficiência, com paralisia cerebral, temos várias dúvidas, várias dúvidas. E a gente fica, meu, é insano, a gente fica consumindo a internet, procurando informações de como a gente pode melhorar a vida, né, das nossas crianças é, no dia a dia, né? Então a gente busca mesmo. Mas a gente queria saber de você, né? Quem é você, onde você trabalha, sua formação, né? Você pode se Uhum. apresentar pra gente? Sim, claro. Bom, primeiramente eu queria desejar boas-vindas, né, a quem está presente aqui conosco. Quem não conseguiu estar presente, mas que depois pode acompanhar, né, porque Sim. a live vai ficar salva, então sejam todos muito bem-vindos. Como o Diego já falou, meu nome é Thaís Borges, eu sou nutricionista, sou mestre em nutrição pela UFRN e doutoranda em ciências da saúde também pela UFRN. E a nutrição inclusiva tem sido a minha abordagem de atuação profissional já há alguns anos, não só de atuação profissional, mas também de estudo e de pesquisas, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez, Diego, o convite da equipe, né, do Guia da Paralisia, para contribuir com esse momento de discussão, de esclarecimento de dúvidas, né? Que eu sei que é difícil de encontrar, são muitas informações às vezes conflitantes, e você não sabe em quem acreditar, né? E isso gera, às vezes, um peso no momento da alimentação. Então, a ideia hoje é tentar desmistificar algumas coisas e trazer informações sobre alimentação e nutrição de uma maneira geral, tá? Legal, legal. Obrigado, viu, Thaís?
Pessoal, mais uma vez, pedir para vocês compartilhar essa live, tá? Então, você que está entrando agora, vai compartilhando, vai mandando mensagem para os amigos, para eles entrarem aí, para poder acompanhar, tá bom? Thaís, então vamos lá, né? Começar com a nossa primeira pergunta. Qual que é o papel da alimentação na paralisia cerebral? Bom, essa pergunta, eu acho que o ponto mais importante dela é desmistificar algo, que é com relação à criança com deficiência, né? Porque às vezes a gente tem o hábito de rotular a criança com deficiência como uma criança que é diferente. E que por isso, obrigatoriamente, a alimentação dela precisa ser diferente. Mas quando a gente pensa dessa forma, a gente coloca a deficiência em primeiro lugar, e não a criança, né? Então, a criança com paralisia cerebral, antes do seu diagnóstico, antes da paralisia cerebral, ela é uma criança. Então, ela precisa se alimentar de forma saudável por ser uma criança, e não obrigatoriamente por ter uma deficiência. Eu acho que quando a gente pensa dessa forma, a gente traz uma leveza para o momento da alimentação, né? A gente se alimenta todos os dias, várias vezes ao dia, e se a gente torna esse momento muito pesado, as coisas ficam um pouco insustentáveis, né? Então, mas respondendo a pergunta, né, tirando o contexto inicial, a alimentação na paralisia cerebral, ela vai ter o papel de contribuir para o crescimento, para o ganho de peso adequado, para o desenvolvimento dessa criança, né, o adquirir habilidades, a aprendizagem, e para uma questão também importante que é a neuroplasticidade. Não sei se todos que estão aqui já ouviram falar nesse termo, mas a neuroplasticidade é um processo que acontece ao longo da nossa vida, é mais acelerado na primeira infância, aí por volta de 6, 7 anos, e é a capacidade, né, de uma maneira bem simples, é a capacidade do nosso cérebro de formar novas conexões. Então, quando a gente tem uma alimentação saudável, né, com variedade de nutrientes, na quantidade suficiente para cada faixa etária, a gente consegue promover essa neuroplasticidade e garantir a saúde não só cerebral, né, do sistema nervoso, mas a saúde do corpo como um todo. E o que seria a alimentação saudável? Para responder essa pergunta, eu acho importante trazer a nossa principal referência nacional, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, né? O Guia Alimentar, ele tem recomendações para a população geral, ele também tem uma versão voltada para menores de 2 anos, e ele traz 2 mensagens principais. Primeiro, a primeira mensagem do guia é: descasque mais, desembale menos. Então, uma alimentação saudável é aquela que vai ser mais rica, que vai ter maior frequência dos alimentos naturais. Por isso, o descasque mais. Então, são as frutas, os legumes, as verduras, os cereais, né, arroz, as leguminosas como feijão, ovo, castanhas. Quanto mais natural for a alimentação da criança, mais saudável vai ser, mais bem nutrida ela vai estar. E o desembale menos é para remeter a quê? Aos alimentos industrializados, né? Que são os alimentos ultraprocessados, que estão presentes na alimentação ocidental, a gente não tem como negar isso, mas que o importante é que eles sejam exceção, né? Que eles estejam presentes na alimentação com menos frequência, porque eles realmente têm nutrientes que podem contribuir com o surgimento de doenças, né? Por exemplo, grandes quantidades de açúcar, gorduras ruins, muito sódio adicionado, e além disso, os aditivos alimentares, né, que podem inclusive contribuir para essa hiperexcitação neuronal e prejudicar o que eu falei anteriormente, a neuroplasticidade, né? Mas aí é importante falar que a recomendação é evitar. Eu não quero aqui falar para excluir e simplesmente fechar os olhos de que esses alimentos às vezes fazem parte, né, do consumo da população brasileira, e que a gente precisa também levar em consideração o contexto socioeconômico. Às vezes, enquanto nutricionista, se eu coloco um alimento como proibido, se eu dicotomizo, coloco o permitido e o proibido, eu gero terrorismo nutricional. Às vezes, aquela família só consegue comprar aquele alimento que eu, enquanto nutricionista, estou dizendo que é proibido. E aí, o que essa família vai fazer, né? Então, também é importante a gente achar o equilíbrio e tentar priorizar os alimentos naturais. Quanto mais eles estiverem presentes na alimentação da criança, diariamente, né, num contexto de estilo de vida saudável, melhor. E os alimentos industrializados, né, deixa eles para momentos especiais, né, para momentos eventuais.
porque eles realmente podem prejudicar por conta desses fatores que eu falei anteriormente, tá? Segundo ponto importante, quer falar alguma coisa? Não, pode ir. Depois eu falo. Tá bom. O segundo ponto importante do guia, que eu também acho importante comentar aqui, é a comensalidade. E o que é a comensalidade? É o comer junto. É fazer as refeições junto com teu filho, com teu sobrinho, enfim, a criança da tua família que tem a paralisia cerebral, para que ela participe do momento das refeições, para que ela crie memórias afetivas. Isso estimula a criança, isso facilita a aceitação da alimentação, né? Então, o guia traz essas duas mensagens: descasque mais, desembale menos, e coma junto da tua família, né? Tente retomar aqueles hábitos anteriores, que a gente preparava a alimentação junto, né? Comia junto, e os industrializados eram menos frequentes. Entendi. Thaís, é bem engraçado, né, o que você falou aí sobre alimentação, né, dependendo do perfil socioeconômico dos pacientes, né? É engraçado que a primeira vez que a gente passou na nutricionista com a Clarice, a primeira coisa que eu falei foi: a gente quer uma dieta para pobre, viu? Porque se for uma dieta para rico, fica difícil. E realmente acontece mesmo, tá? A nossa preocupação, quando a gente passa na nutricionista, é como que ela vai passar essa alimentação para a Clarice. É que a Clarice, ela faz uso de dieta integral, né? Então, tem todo aquele trabalho de fazer a alimentação dela, cuidado com a higienização, enfim. Até queria mandar um beijo, um abraço para a nutricionista dela, que é a Beatriz. Beatriz deve estar assistindo a live aí com a gente, tá bom? Mas não é fácil, né? Preparar o alimento todo dia, enfim. Mas é isso que você falou, né? Sobre entender o perfil, né, da família e poder adaptar a dieta para essa criança, né? Isso, porque a dieta ela tem que ser sustentável. Não adianta ela estar perfeita no papel, perfeita nas adequações nutricionais, mas aquela família não vai conseguir seguir a dieta. Seja porque não faz parte do contexto cultural, seja porque não faz parte do contexto econômico, né? Então, isso é um ponto muito importante. Não tem como falar de alimentação saudável sem trazer o contexto social, né? Econômico-social, para a discussão também. Tá. Ô, Thaís, e como que tem que ser essa dieta aí, essa alimentação para criança com paralisia? Bom, então assim, a dieta ela vai depender da condição específica da criança, né? Então, como eu falei lá no início, não existe uma receita de bolo, a alimentação não vai ser igual para todas as crianças com paralisia cerebral. A gente tende a achar também que as crianças com paralisia cerebral vão ter que usar sonda ou vão ter que excluir determinados alimentos, mas isso depende. E depende de quê? Depende do tipo de lesão, da extensão dessa lesão, né? E do grau de comprometimento motor, que é aquela classificação do GMFCS, que vai do 1 até o 5. Então, quanto maior o grau, mais suporte essa criança vai precisar. Então, para elaborar a dieta da criança com paralisia cerebral, a gente leva em consideração o contexto socioeconômico, os sinais e sintomas que essa criança apresenta, as medidas antropométricas, os exames laboratoriais, para a gente entender qual é a necessidade dessa criança e conseguir ajustar esse cardápio para a necessidade específica dela. Mas, assim, eu imagino, né, que quem está aqui, principalmente os familiares, desejam que eu pontue alguns alimentos, né? Porque falar, assim, de forma geral, fica muito vago. Então, eu pensei em alguns alimentos para pontuar aqui que podem contribuir para essas condições específicas e que também contribuem para a saúde do sistema nervoso, né? Que eu acho que é um ponto importante da gente falar. Então, o primeiro deles é o ovo. O ovo, bom e velho ovo, que é um tipo de proteína que é mais acessível, né, quando a gente pensa em valor. O ovo é uma proteína de excelente qualidade, é de mais fácil digestão quando a gente compara com carne, por exemplo, né? Então, vai contribuir para a manutenção da massa muscular da criança ou para o aumento dessa massa muscular, já que a gente sabe que é comum haver o baixo peso, né? Então, o ovo pode ajudar bastante. E, além disso, na gema do ovo, a gente tem 2 nutrientes importantes. O primeiro deles, a colina, que é uma vitamina que lá no nosso organismo ela vai se transformar em acetilcolina, que é um neurotransmissor que vai contribuir muito para o processo de aprendizado, para a memória, né? Então, é importante manter o consumo diário de ovos. E também tem vitamina D, que exerce inúmeras funções. Pode contribuir para a imunidade, para o metabolismo da glicemia, para a saúde cardiovascular, né?
para a prevenção de osteoporose, a saúde óssea. Então, o primeiro alimento que eu queria pontuar é o ovo. E é super versátil, né? A gente pode ofertar cozido, em tortas, panquecas, até frito também, dependendo do contexto, né? Então, esse é o primeiro alimento. Até na dieta que vai na sonda, dá para fazer? Isso, dá para fazer. Agora tem que ter só o cuidado de deixar muito bem batido, né? Para não ficar nenhum grumozinho e correr o risco de entupir a sonda. Mas pode colocar. Entendi, legal. Pessoal, aproveitando aí, o pessoal que está entrando, vai compartilhando essa mensagem, vai curtindo o canal, tá? Quero aproveitar aqui, Thaís, deixa eu só mandar um abraço para a galera que sempre está interagindo com o nosso canal. Tem um pessoal aqui, deixa eu ver, que o pessoal falou, manda lá um abraço para a gente lá na hora da live. Acho que é interessante a gente lembrar do pessoal, tá? Então, um abraço para Paula Pereira, a Maiane, a doutora Maria Augusta, tá? Sempre está curtindo o nosso canal também. A Neide dos Santos, Luciano Borges. Luciano Borges? Meu esposo. Está curtindo o canal também. A Saluana Santos, a Raíssa, a doutora Sheila Dalfior, Janaína Santos, e tem um monte de gente aí também que curte o canal, tá bom? Obrigado, viu, pessoal? Thaís, vamos lá. Quer que eu fale mais alimentos? Pode ser. Tem outros alimentos. Não, vamos lá. Também é importante o consumo de leite e derivados, tá? Pensando nessa questão da proteína, mas por uma questão específica que pode acontecer na paralisia cerebral e que depende do comprometimento motor. As crianças que têm o maior comprometimento motor, que vão ter a classificação GMFCS 4, 5, geralmente vão precisar utilizar cadeira de rodas, né? Então a gente tem a imobilidade física, ou diplegia ou quadriplegia. E essa imobilidade física gera uma maior ativação de uma célula óssea chamada osteoclasto, certo? E aí, para ficar mais fácil de entender, porque a ideia aqui é que todos tenham acesso, né, à informação. Não sei se todo mundo vai pegar essa analogia, mas é do meu tempo, aquele joguinho do Pac-Man. Conhece? Pronto. Então, o Pac-Man é aquela boquinha, né, que vai comendo as pecinhas do jogo. O osteoclasto seria mais ou menos isso. Ele vai comendo o tecido ósseo, vai desgastando, fazendo a reabsorção óssea. Para quê? Para que venha uma outra célula, chamada osteoblasto, e coloque uma nova camada de tecido ósseo. Então, ao longo da nossa vida, esse processo vai acontecendo. A gente tem na infância uma atuação maior dos osteoblastos, por isso que a criança vai crescendo até atingir a sua maturação óssea, certo? Na fase adulta, isso fica equilibrado. E na fase idosa, a gente tem mais o desgaste ósseo, com a atuação maior dos osteoclastos. Física, isso pode acontecer na paralisia cerebral, na lesão medular, em qualquer deficiência física onde eu tenha essa imobilidade física, tá? Então, a maior ativação dos osteoclastos pode contribuir para o surgimento de osteoporose também na criança com paralisia cerebral. Então, é importante o consumo adequado de cálcio. E leite derivados são excelentes fontes de cálcio, né? De vitamina D também tem uma quantidade pequena, mas tem. O gergelim também é uma boa fonte de cálcio quando a gente pensa numa opção vegetal. Então, manter diariamente a ingestão desses alimentos para evitar, né, essa osteoporose que vai deixar o osso fragilizado, que pode facilitar quedas, fraturas, né, e uma recuperação mais difícil, tá? Uhum. Outro alimento importante que eu queria também fazer esse link é a sardinha e o atum, pensando no ômega 3. São fontes de proteína, mas eu trouxe aqui para a live para falar do ômega 3, né, que tem esse papel anti-inflamatório, que ajuda na saúde tanto cardiovascular quanto cerebral. Porque o ômega 3 tem duas frações, o EPA, que vai ajudar na saúde cardiovascular, e o DHA, que vai ajudar na saúde cerebral. Então, o ômega 3 ajuda a diminuir a neuroinflamação, contribui também para essa questão da neuroplasticidade, certo? E então, quando a gente pensa em alimentos que são fontes de ômega 3, a gente pensa no atum, na sardinha, no salmão, que tem, mas é caro, né? Então, a gente deixa para o atum e para a sardinha, que fica mais acessível. Chia, semente de linhaça também tem ômega 3, certo? E a semente de chia e linhaça ainda vão contribuir para o funcionamento intestinal.
já que a constipação intestinal também é bem frequente nas crianças com paralisia cerebral, né? Então, ajuda a dar esse suporte. Outros alimentos importantes, que a gente vai pensar agora nas fontes de gordura. Abacate, azeite de oliva, né? O abacate e o azeite de oliva têm composição nutricional muito semelhante. Então, além deles serem muito calóricos e ajudarem na questão do ganho de peso, né? Possuem gordura saudável, gordura boa, que contribui para a saúde cardiovascular e cerebral também. E ainda contém vitamina E, que é uma vitamina antioxidante, né? Então, abacate e azeite de oliva também são excelentes fontes de gordura que podem ser inseridas no dia a dia da criança com paralisia cerebral, tá? Também preciso falar das vitaminas do complexo B. Pensou em saúde cerebral, né, bom funcionamento do sistema nervoso, a gente pensa nas vitaminas do complexo B, porque elas participam de inúmeras reações, né, das sinapses nervosas, da produção dos neurotransmissores. A gente pode encontrar essas vitaminas tanto nesses alimentos que eu acabei de citar, mas também no brócolis, no espinafre, nas oleaginosas, né, as castanhas de caju, do Pará, nos vegetais verdes escuros. Então, também são alimentos interessantes de você inserir na rotina alimentar da criança com paralisia cerebral. E aí, por fim, eu acho que a gente pode falar de um tempero, né? Por que não? Até para substituir esses temperos industrializados, o quinol, o sazon, que vão contribuir aí com uma quantidade de sódio muito alta. A gente pode pensar numa alternativa que é a cúrcuma, o açafrão da terra, certo? O açafrão da terra é aquele tempero amarelinho, que ele dá cheiro, ele dá cor, dá sabor aos alimentos, e ele tem bastante evidência científica por ser um alimento anti-inflamatório. Então, contribui para a diminuição da inflamação no geral, certo? Também contribui para a diminuição de dores, às vezes a espasticidade ela pode ser acompanhada de dor, né? Então, é um tempero interessante de você colocar no dia a dia. E aí, a recomendação não dá para ser só uma pitada de cúrcuma. Precisa ser aí de 3 a 5 colheres de chá por dia. Mas isso fica tranquilo de se atingir fazendo um feijão, fazendo um arroz, né? E quando associada à pimenta do reino, a absorção da cúrcuma fica melhor. Então, por isso que é perfeito como tempero. Porque geralmente a gente usa sal, a gente usa pimenta do reino, né? E aí, associando a cúrcuma, a gente vai ter um alimento colorido, saboroso e que tem um potencial anti-inflamatório muito interessante e que tem bastante evidência científica. Legal. Aproveitando que a gente está falando de alimentos, né? Tem alguns alimentos, quais são os alimentos que ajudam no intestino da criança, né? Tem algum, doutor? Tem. Essa questão da constipação intestinal, a gente tem que pontuar 2 coisas. Primeiro, a ingestão de água. Se você não estiver ingerindo a quantidade de água que você necessita, e aí, Thaís, como é que eu sei a quantidade de água que a minha criança precisa? Multiplica o peso dela por 35 ml. Aí você vai ter a quantidade exata que ela precisa consumir por dia, certo? Então, precisa ter a ingestão de água adequada e precisa ter o consumo de fibras também adequado. Se você bebe bastante água, mas não consome fibras, seu intestino vai ficar preso. E o contrário também acontece. Se você consome bastante fibra, mas bebe pouca água, seu intestino também vai ficar preso. Então, a gente tem que deixar a criança bem hidratada, certo? E pensar em fibras que podem ajudar. Então, as hortaliças podem ajudar, certo? Pensando até na sua filha que usa a sonda, você pode colocar algumas hortaliças para bater junto no liquidificador para dar também esse aporte de fibras, ou usar um módulo de fibras, depende de como foi prescrito, né, para você. Frutas laxativas, que também auxiliam bastante, aí tem o famoso mamão, né? Ameixa preta, principalmente se ela ficar hidratada, você deixa ela de molho na água de um dia para o outro, assim, na noite anterior, para o café da manhã oferecer esse suco, por exemplo. E aí você usa essa água da ameixa que ficou de molho para fazer o suco, ameixa preta, tá? Outras frutas laxativas, kiwi, abacate, laranja. Então você pode fazer um suco com 2, 3 frutas, que a gente até recomenda esse coquetel laxativo. Pode acrescentar uma fonte de gordura, que pode ser um iogurte integral, pode ser um creme de leite. Por que gordura? Porque gordura estimula o movimento do intestino. Então, para um intestino que está mais preso, se você faz um suco que tem 2, 3 frutas laxativas, tem uma opção de gordura, isso já vai dar um estímulo interessante para o intestino.
Lembrando que precisa ter a ingestão de água adequada, certo? Água em jejum, acordou, bebeu água, isso também ajuda a dar um estímulo no intestino para aquele que está mais constipado, certo? Então, são estratégias que precisam ser testadas e inseridas no dia a dia. Não dá para fazer só uma vez por semana e esperar que o intestino funcione perfeitamente, certo? Tem que ser diário e dentro de um contexto da alimentação saudável. Legal. Nossa, hein? Que maravilha. Eu tô aqui, ó. Tô anotando aqui no papelzinho tudo. Tá Ótimo. Apesar da live ficar gravada no canal, mas eu tô fazendo a minha colinha aqui, tá bom? Vamos lá. Principais estratégias alimentares na paralisia cerebral. Pronto, aí eu tinha pensado em falar sobre as 3 mais comuns, a constipação, que é uma delas, né, que a gente acabou de falar. O aumento da densidade energética, a gente sabe que é muito comum a criança com paralisia cerebral ter baixo peso, e isso pode ser por 2 causas principais. A primeira delas é a disfagia, que é a dificuldade de deglutição, que contribui para o baixo peso, e a segunda pode ser a espasticidade. Por que a espasticidade? Porque ela aumenta o gasto energético total, ou seja, aumenta a necessidade de alimentos, a quantidade de alimentos que essa pessoa vai precisar consumir. Então, às vezes, o gasto energético está elevado, a criança está consumindo menos do que é esperado e ela vai apresentar o déficit nutricional, baixo peso, né, por conta dessa espasticidade também. Então, para aumentar essa densidade energética, ou seja, a gente colocar muitas calorias num pequeno volume de refeição, a gente pode fazer uso de vitaminas, né? Vitamina é uma excelente estratégia para aumentar a densidade energética, e aí você faz essa vitamina com 2 ou 3 frutas, né? Frutas mais calóricas, então, abacate com banana, açaí com banana, tem bastante caloria. Coloca leite líquido, coloca leite em pó. Por que associar os 2? Porque você vai oferecer mais caloria, né? E naquela vitamina você também acaba aumentando a quantidade de proteína, né? Pode associar também fruta com legume, fazer um suco que não tenha somente a fruta, mas tenha também um legume associado. Então, laranja com cenoura, beterraba com laranja, maracujá com couve, né? Então, ajuda tanto nessa maior oferta de fibras, quanto a aumentar a densidade daquele suco. Outra estratégia interessante, água de coco. Então, se você puder fazer o suco com água de coco, é mais interessante. Por quê? Porque a água não tem caloria, a água de coco tem. Então, qualquer caloria a mais que você vá ofertando ao longo do dia pode contribuir para que a criança, né, recupere o peso, tá? Colocar também nas vitaminas parte de amendoim, que 1 colher você já tem um volume calórico grande, então isso também pode contribuir, tá? Azeite de oliva, óleo por cima das refeições. Então, quando eu falei lá no início do contexto socioeconômico, é que a recomendação geralmente é o azeite, né? Vai fazer a alimentação da criança, coloca azeite por cima, né? Do arroz, da salada. Mas se você não puder comprar azeite, coloca o óleo. A gente vai trabalhando o equilíbrio, né? E a combinação dos alimentos para que a saúde da criança seja garantida. Tá, mas é melhor azeite, né? Isso, é melhor azeite pela composição nutricional dele, né? Gordura de boa qualidade. Entendi. E o TCM? TCM também é uma excelente opção, né? Pode ser também, mas aí aumenta o custo, né? Aí o azeite, geralmente a pessoa tem em casa, o óleo tem, porque usa para temperar, mas se puder ter acesso ao TCM, excelente. Muito bom mesmo. Legal. E assim, Thaís, sempre é importante, né, a gente alertar os pais que precisa ter um acompanhamento com o profissional, né? Sim. Eu falo isso porque a Clarice, ela estava com uma dieta, né? A gente estava dando a dieta da última nutrição dela, muito tempo atrás. Só que ela começou numa sequência de exercícios, né, da fisioterapia, e ela começou a perder peso. E aí a gente levou ela na nutricionista e foi identificado que ela realmente estava com baixo peso. E a gente estava, a gente está dando dieta para ela praticamente a cada 2 horas. Só que o valor calórico da nutrição não estava sendo suficiente para ela. Entendeu? Aí teve que mudar totalmente a alimentação. Então é só aí para deixar o pessoal ciente que sempre é bom procurar um profissional para poder estar fazendo essa avaliação, né? Porque aí vai ser tudo muito bem calculado para atingir a necessidade da criança em específico, né? E aí uma coisa importante que você falou, que me fez lembrar de algo, é que as crianças com paralisia cerebral, mesmo que elas estejam bem nutridas, elas vão ser menores do que as crianças que não têm paralisia.
E é importante pontuar isso porque evita as comparações, evita a aflição, às vezes, da família. Poxa, eu estou fazendo tudo certo e ela parece que não está crescendo, parece que não está se desenvolvendo, mas tem esse crescimento diferente, né? E tem a curva de crescimento específica também para paralisia cerebral. Então, por exemplo, aquela curva que tem na caderneta de saúde da criança, que é a curva da OMS, não é a curva que a gente usa para avaliar as crianças com paralisia cerebral. Existe uma curva específica que leva em consideração a classificação do GMFCS, né? Então, se por acaso alguém que está aqui não sabia disso, fique sabendo e procure comparar, né? Utilizar os instrumentos certos para evitar essa aflição de achar que nada está funcionando, né? Uhum. É isso mesmo. E é até engraçado compartilhar isso com vocês, que eu lembro que quando a Clarice saiu do hospital, a opção da médica era somente dieta industrializada. Então a gente teve que comprar dieta. Aí a gente passou num pediatra e numa outra nutricionista. Aí ela pegou e falou assim: será que não seria interessante a sua esposa tentar fazer a comida para ela? Por quê? Porque daí tem tudo aquilo da mãe, preparar o alimento para o filho, entendeu? Porque assim, industrializada é mais fácil, lógico que é mais fácil. Mas também tem o gosto da mãe de querer alimentar o filho, de querer fazer a alimentação do filho. Né? Então, teve todo esse trabalho da parte psicológica, entendeu? Que a minha esposa tinha vontade de fazer a comidinha da Clarice, e aí até hoje ela faz, lógico que a gente usa os dois tipos, né? Tanto a industrializada quanto a que ela faz em casa, mas deu super certo, tá? Agora que a gente conseguiu adequar a alimentação, então tá fluindo legalzinho, tá bom? Mas é isso. Eu tenho umas perguntinhas aqui da audiência. Na verdade, as perguntas da audiência, mais dicas, tá? As dicas aí que o pessoal pediu dicas. Vamos lá. Gostaria de saber as dicas de alimentação nutritiva para PC adulto, 29 anos, que come pastoso e em pequenos pedaços. Pronto, então assim, nesse caso, se é um adulto e que come, né, na consistência pastosa, pequenos pedaços, provavelmente existe a disfagia, a dificuldade de deglutição, por isso essa necessidade de modificar a consistência. Então, quando existe a disfagia, geralmente pode acontecer o baixo peso, a desnutrição, porque a consistência às vezes não consegue atingir a necessidade nutricional da pessoa. Então, é usar dessas estratégias que eu acabei de falar, do aumento da densidade energética, tentar variar bastante a alimentação, quanto mais variada, quanto mais colorida, mais aporte nutricional esse adulto vai estar tendo, né? Então, vai ser melhor para a saúde dele, tá? E aí, se houver a necessidade, se você está fazendo isso em casa, e mesmo assim, né, tá tendo ainda o baixo peso, eu recomendo que procure um nutricionista, porque aí ele vai calcular. Vai considerar essa consistência pastosa, mas vai calcular, vai indicar suplementação para que a necessidade nutricional seja atingida. Tá? Legal. É importante também ter acompanhamento com fono, né? Com fono, enfim. Com certeza. A fono, inclusive, é que determina a consistência. O nutricionista vai ajustar justamente a quantidade, né? Para tentar atingir as recomendações nutricionais. Aí temos lá da Luana. Eu quero dicas calóricas de dieta pastosa para bebê de 1 ano e 5 meses. Iniciará o PediaSwitch. Pronto. Então, entra na mesma questão, só muda a faixa etária, né? Geralmente, a recomendação da Organização Mundial da Saúde para crianças a partir de 1 ano é que a consistência seja a mesma da família. Mas aí, se essa criança está consumindo a consistência pastosa, tem que ver o porquê, se é por uma insegurança da família ou se tem realmente disfagia e essa necessidade de modificação da consistência. E nessa oferta de papa, de sopa, de caldo, tentar fazer essa mistura. 2 ou 3 legumes, colocar fibra, leite integral com líquido mais o leite em pó, né? Ou algum suplemento que possa estar sendo utilizado, que seja prescrito também por um profissional, certo? Esse Pediasure que ela vai começar a usar é excelente para a criança, porque além dele ter bastante caloria, proteína, ele tem muitas vitaminas adicionadas, tem minerais e tem também fibra. Então ele é como se fosse uma suplementação completa já. Tem inclusive colina, né, salvo engano. Entendi. Aí chegou uma perguntinha aqui, legal. Gostaria de saber dicas de alimentação para criança de 7 anos com paralisia cerebral mais epilepsia. A consistência do alimento é como os demais da nossa casa. Quero, por favor, dicas de alimentos que auxiliem o sistema neurológico.
Agora você já falou do sistema neurológico, Já né? falei. Mas aí, né, como ela pontuou essa questão da epilepsia, precisa ver se essa epilepsia está sendo, né, está correspondendo ao tratamento farmacológico ou não. Porque tem alguns casos de epilepsia que a gente chama de epilepsia refratária ou epilepsia fármaco-resistente, né, que é quando o medicamento ele não consegue diminuir as crises epilépticas. E aí entra com o segundo medicamento, ainda também não tem a diminuição da frequência. Então, isso é uma epilepsia fármaco-resistente. Qual é a indicação nutricional nesse caso? A dieta cetogênica, E certo? essa é a próxima Que pergunta. né, pronto. Então a gente já fala. A dieta cetogênica é uma dieta específica, uma dieta restritiva, que não pode, em hipótese nenhuma, ser feita por conta própria, tá? Precisa de um acompanhamento nutricional para que haja o alcance das recomendações nutricionais, para que haja a mudança das fases da dieta cetogênica de forma segura, certo? Então tem que ser acompanhado com um nutricionista. E o que é a dieta cetogênica, para quem não sabe? É uma dieta onde você vai mudar a contribuição dos macronutrientes. Então, é uma dieta que tem alto teor de gordura, e aí o nutricionista vai escolher quais são essas gorduras dessa dieta, tem baixíssima quantidade de carboidrato e adequada quantidade de proteína, conforme o sexo biológico e a faixa etária da criança, certo? Então, assim, ela tem evidência científica porque a alta quantidade de glicose proveniente do carboidrato pode hiperexcitar o sistema nervoso central. E essa hiperexcitação pode contribuir para os episódios de crises epilépticas. Aí, quando a gente usa a dieta cetogênica, o cérebro não vai receber energia da glicose. Ele vai receber energia a partir de corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos vão dar energia para o cérebro, mas não vão hiperexcitar. Então, isso vai diminuir a chance de ter crise epiléptica. Aí, assim, a literatura, ela apresenta diferentes estudos que mostram diferentes resultados, né, da dieta cetogênica. Então, tem crianças que respondem muito bem, com até 50% de diminuição das crises epilépticas, tem criança que não responde muito bem, tem criança que chega a cessar as crises epilépticas, então vai depender da resposta individual e que precisa ser acompanhada, certo? Que a gente vai evoluindo. Então, começa primeiro na proporção de 1 para 1. Eu oferto uma porção de gordura para uma porção de carboidrato mais proteína. Aí depois eu passo de 2 para 1, depois de 3 para 1. Então, para que haja, né, as respostas esperadas, isso precisa estar sendo acompanhado com um nutricionista. Mas é uma possibilidade que já tem bastante evidência científica, né, no uso da dieta cetogênica para diminuição da frequência das crises epilépticas. Então, se esse for o caso do seu filho, acho que vale a pena conversar com a equipe, nutricionista, neurologista, né? Porque vai associar medicamento com dieta, tá? Aí seria só a dieta cetogênica, não entraria mais nada, né? Isso, só a dieta cetogênica. A dieta cetogênica é a composição diferente. Iria ter um consumo bem mais elevado de gorduras de boa qualidade, um consumo muito baixo de carboidrato, aí seria basicamente frutas e legumes, e o adequado em proteína. Por isso que tem que ser acompanhado, porque o nutricionista vai calcular essas quantidades. Entendi. Tem uma perguntinha aqui na live. Existe algum método de avaliação nutricional para os adultos com PC? Olha, isso vai depender do grau de comprometimento motor, né? Então, se for um GMFCS 1, 2, que a pessoa deambula, né? Mesmo que utilize alguma órtese, a gente faz a avaliação nutricional conforme é para a população geral, então peso, estatura, dobras cutâneas, e aí avalia na curva de crescimento, a curva de crescimento vai até os 20 anos de idade, então até os 20 anos de idade a gente usa a curva de crescimento específica e depois usa os parâmetros para a população geral, certo? Mas se houver comprometimento motor maior, vai ser necessário, às vezes, fazer uma medida alternativa, né? A pessoa não vai conseguir ficar de pé para fazer a estatura. Então, você precisa usar medidas alternativas para estimar essa estatura, mas a classificação de 0 até 20 anos, você usa as curvas específicas. Passou dos 20 anos, você usa os protocolos para a população geral. E aí tenta focar mais, né, nas avaliações para além do peso e estatura. Tenta fazer as dobras cutâneas para ver percentual de gordura, ou a dobra cutânea do tríceps, né, que a gente vê o valor de dobra cutânea isolada através das tabelinhas de percentil.
Então, assim, o que muda mesmo é a avaliação a partir das curvas e a necessidade de uma medida alternativa quando eu não consigo fazer peso e estatura da forma convencional. Uhum. Bom, Certo? na verdade, assim, as outras dicas, né, que o pessoal está pedindo aqui no grupo, a gente já falou, né? Então tem aqui que o filho apresenta constipação, que aplica o fosfoenema e Minilax e queria dica do funcionamento do intestino. Então, mas já foi falado que, né? Isso. E aí é importante ressaltar, Diego, que usar medicamentos laxativos por muito tempo pode ser prejudicial. Então é importante investir na hidratação adequada, né? Faz aquele cálculo, pega o peso do teu filho, multiplica por 35, vê quanto de água ele precisa por dia, tenta manter essa ingestão, né, adequada de água e faz as estratégias que a gente comentou aqui. Porque ficar usando o medicamento laxativo pode piorar essa constipação, porque vai deixar o intestino preguiçoso. O intestino vai passar a funcionar só com a ação do medicamento. Né? Isso vai poder também lesionar a parede intestinal, contribuir para a desbiose. Então, é importante tentar essas formas mais naturais mesmo, a partir do consumo adequado de fibras e boa ingestão de água. Entendi. Tem uma... O pessoal está mandando aqui na live sobre o uso da pimenta do reino, né? Que você falou. O pessoal tá falando, meu, pimenta do reino, não sabia. Mas assim, tem algum problema? A criança sente que é pimenta? Não, a pimenta do reino ela é bem fraquinha, né? Ela costuma dar mais um saborzinho, mas ela não é uma das pimentas mais fortes. E ela vai facilitar a absorção da cúrcuma. Não é que a cúrcuma não vai ser absorvida se você não usar a pimenta do reino, mas você vai otimizar essa absorção, entendeu? Então você bota uma pitadinha de pimenta, uma colher de chá no arroz, no feijão da cúrcuma, na carne, enfim, na preparação que você estiver fazendo, e você vai garantir que a cúrcuma vai estar sendo melhor absorvida, certo? Mas se você perceber que a criança apresenta alguma questão gastrointestinal, né, refluxo, ou azia, ou não aceitou muito bem a preparação com pimenta, faz sem a pimenta, né? Vai ser absorvido, mas não vai ser tão otimizada, certo? Entendi. É só uma estratégia para deixar mais rápido. Legal. Legal. Thaís, eu queria te agradecer, tá? Por esse bate-papo gostoso. Na verdade, a gente quer ter você aqui mais vezes, né? A gente quer sempre estar conversando sobre isso. Eu acho que o assunto de alimentação é um assunto que o pessoal gosta bastante, o pessoal tem pedido no canal, tá? Até mesmo, para mim mesmo, o pessoal manda mensagem, meu, traz uma nutricionista, a gente tem dúvidas. Então, assim, eu queria te agradecer mesmo, tá? E pedir para você deixar aí as suas redes sociais, né? Para o pessoal poder entrar em contato com você, o pessoal te seguir nas suas redes. E queria que você deixasse também aí uma mensagem aí pro pessoal do canal do Guia, tá? Bom, eu que agradeço, né, o convite. Para mim foi um prazer estar aqui, né, falando de alimentação e nutrição, falando de inclusão, né, na atuação do nutricionista também. E o meu Instagram é o Thaís, com TH, .borges.nutri, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, pode me mandar um direct que a gente conversa. E eu também espero estar aqui mais vezes com vocês, né, para que a gente possa realmente ampliar o acesso à informação, né, desmistificar algumas coisas, tornar a alimentação um momento mais leve, né, e que a gente possa olhar para a criança, como eu disse, né, como uma criança, sem ficar focando o tempo todo na deficiência, porque às vezes isso torna o momento da alimentação muito pesado, né. Então, o básico funciona. Né? A gente só exclui aquilo que é estritamente necessário, a gente sempre tem que levar em consideração o contexto socioeconômico, então se de repente, como você falou, né, eu posso usar o TCM? Pode, é excelente, mas se você não pode comprar, usa o azeite, não pode comprar o azeite, usa o óleo, a gente vai adaptando, né? O importante é que a criança tenha acesso a uma alimentação diversificada e o mais natural possível, tá bom? Legal, viu? Mais uma vez, muito obrigado. Para o pessoal que não conseguiu pegar a live inteira, a gente vai deixar a live salva no canal, tá? Então, daqui a pouquinho a gente já vai baixar o vídeo aí e vai ficar disponível no canal, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Thaís, mais uma vez. E a gente vai precisar de você mais vezes, tá bom? Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Valeu.